no Paraguai. 12:01, Cícero está ao vivo aqui comigo para falar de um assunto sobre o uso obrigatório de máscaras. Eu aqui no estúdio, por exemplo, fico sem máscara para ter um ambiente controlado. O Cícero está do lado de fora, onde tem o uso obrigatório de máscaras. Os vereadores de Cascavel votam hoje à tarde um projeto de lei que eles mesmos votaram e aprovaram para tornar facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos na cidade. Tem também, né, Cícero, discussão na Assembleia Legislativa. Essa semana deve sair, então, uma nova regra sobre o uso facultativo de máscaras. Nesse rolê que você deu pela cidade hoje pela manhã, o que você pode comprovar das pessoas? É a mesma impressão que a gente tem de que há alguns meses já o morador de Cascavel já abandonou o uso de máscaras, especialmente em ambiente externo. Cícero, boa tarde. Fala, Parra, boa tarde para você e para todos. A impressão que a gente tem é que já liberou geral, né? Que já não é mais obrigatório o uso de máscara. Andando pelas ruas da cidade, a gente percebe que existe uma grande quantidade de gente que já não está mais usando esse item de segurança, né? Que foi tão importante, continua sendo, para evitar que o vírus seja transmitido de uma forma até mais rápida. A gente lembra que ainda existe uma lei aqui no estado que obriga todas essas pessoas a utilizarem a máscara em todos os ambientes, abertos ou fechados. Mas como os números vêm diminuindo, a pandemia vem também ficando de alguma forma mais controlável, digamos assim, muita gente por conta própria decidiu se autorregular e deixou a máscara de lado. Mas a gente conversando com as pessoas, fazendo entrevista, o que a gente percebe é que, na verdade, em relação às opiniões, a gente ainda tem uma certa divisão. Não está todo mundo a favor da liberação das máscaras. Tem sim bastante pessoas que preferem manter o uso e que diz, inclusive, que mesmo que o governo ou a prefeitura libere, eles vão continuar utilizando a máscara como segurança para si mesmo em ambientes abertos. Ontem, nessa primeira votação na Câmara de Vereadores de Cascavel, então por 14 votos a 6, os vereadores decidiram flexibilizar o uso das máscaras. Hoje tem a segunda votação, que é a votação definitiva e muito provavelmente também deve ser aprovada, só que depois esse projeto de lei vai para a sanção do prefeito Leonardo Paranhos. E ele já vem sinalizando que não deve tomar nenhuma atitude por conta própria, que vai esperar a manifestação do governo do estado para aí sim decidir pela liberação do uso da máscara. O que a gente tem de impressão é que realmente a máscara deve ser flexibilizada, como já aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, e que vai depender apenas de alguma questão de mais burocrática, de alguns dias da Assembleia votar, aprovar, para aí sim o estado inteiro começar com essas flexibilizações. Mas isso ainda está rendendo polêmica e a gente preparou uma reportagem para te mostrar todos os detalhes. Ainda é lei, mas para muita gente o uso de máscara parece não ser mais obrigatório. É só olhar por aí para ver que o rosto de muitos revela o que ficou escondido por muito tempo. Desde julho de 2020, há quase 2 anos, elas viraram item indispensável onde quer que a gente vá. Foi por causa delas que conseguimos barrar uma transmissão ainda maior do vírus da Covid durante os momentos de pico da doença. Mas agora, com a diminuição nos números de contaminados e pessoas internadas nos hospitais, as máscaras já estão desagradando algumas pessoas. Acho que seria bom, porque não estamos vendo assim aquilo que se comentava antes, né? Da minha parte, eu já ando sem máscara aí já. Né? Tirou? Já tirei. Cidades como Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand, na região oeste, já suspenderam o uso. Em Cascavel, os vereadores aprovaram ontem, em primeira votação, o fim do uso obrigatório em ruas e parques da cidade e devem confirmar a aprovação em nova votação hoje. Em votação, os vereadores favoráveis à menção, o vereador contrário que se manifeste. Aprovado pela totalidade de votos dos colegas vereadores. Eu sou contra. Eu sou contra porque a gente trabalha na área de saúde, né? A gente sabe a dificuldade que é precipitado demais. Eu acredito que sim. Já tantos locais, né, estádios, eventos, já estão todos sem máscara e vemos que na rua, espaço aberto, não há motivo para ficar com as máscaras. Principalmente as crianças, na minha opinião. Quem não tem segurança, que coloca máscara, né, fica com a máscara, né, sem problema nenhum. Se for um lugar aberto, assim, muito aberto e com pouca aglomeração, não tem problema, mas se for mesmo aberto com muita aglomeração, aí eu acho também que não é indicado. Eu acho que ainda é cedo, né? Mas a senhora não está de máscara. Eu não, na rua, né?
Na rua tem que... Mas quando entra nos comércios, sim. O uso da máscara é um uso necessário, né? Porém, se todos se conscientizarem em tomar a vacina, tudo bem. Ao ar livre, acho que tudo ok, sim. Apesar da possível liberação nos próximos dias, a dona Ondina já decidiu que vai continuar usando a máscara. A pandemia está aí, mesmo com vacina. Eu faz uns 15, 20 dias que eu perdi uma irmã com as 3 vacinas, com todos os cuidados. Isso foi pela Covid. Pela Covid. Então a senhora, mesmo que o pessoal libere, a senhora vai continuar usando? Eu vou continuar usando. Desde quando o político sabe, entende de saúde. Eu, por mim, vamos usar até estar liberado pela saúde, pelos que realmente entendem, sabe? Que paulada é essa, hein? 12h07, você pode participar comigo dizendo se você concorda ou não com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos aqui no Paraná e também na cidade de Cascavel. Aqui no estúdio eu recebo a doutora Lilimar Mori, da Regional de Saúde, médica, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral. E aí, doutora, podemos tirar a máscara? É precoce? Em que situação, mesmo aprovado pelo governo, a gente deve continuar usando máscaras? Boa tarde. Bom dia ou boa tarde. Primeiro que a imposição de usar máscara foi uma necessidade de saúde pública e de proteção minha e do outro. A segunda questão foi que a gente começou a relaxar alguns cuidados com o advento da vacina. Mas nós sempre falamos e frisamos, a vacina ela não evita a doença, ela evita, ela resolve, ela ajuda nos casos graves e fatais. Todos nós já vivemos a pandemia, nós temos memória disso e a gente não pode desconsiderar o sofrimento das pessoas que perderam familiares, às vezes não um ou dois, vários familiares, amigos, companheiros de trabalho, etc. O uso da máscara, ele ainda é determinado por lei no Paraná. Hierarquicamente, a União está acima dos estados, os estados acima dos municípios. Essa é uma regra que a gente tem que respeitar. A Secretaria de Estado da Saúde acompanhando toda essa evolução e a diminuição dos casos. Vejam que a gente aglomerou sem muito cuidado no Natal e Ano Novo, tivemos um recrudescimento, um crescente dos casos de novo e óbitos, é importante frisar isso. E o uso da máscara, ele não é porque é bonito, feio, porque incomoda ou não. Ele é uma ferramenta de proteção. É uma ferramenta, inclusive, de proteção para o outro. E ela está em vigor. E só quem vai determinar a suspensão dessa obrigatoriedade é a parte técnica, a Secretaria Estadual de Saúde, encaminhando para a Assembleia uma discussão com os prós e contras, que já está acontecendo também. E a senhora concorda com o fim do uso da máscara obrigatória agora, nesse momento? Não, nesse momento não. Mas nós temos que pensar no Paraná como um todo. Porque se eu determinar, por algum motivo, a suspensão aqui, mas no município vizinho não, eles estão protegidos, eu não estou. Vem uma outra pessoa de um outro local para cá, que a gente tem essa circulação de pessoas. Sim. E ela está portando o vírus e é uma pessoa aparentemente sadia, ela vai espalhar entre a nossa população. Quando a pandemia começou, ela vitimou os nossos idosos. Quando a gente começou a proteger os nossos idosos, em primeira instância, idosos e profissionais de saúde, ela foi vitimando outras categorias. Agora chegou na criança. E a Covid, ela não é só a doença que dá sintomas e pode levar à morte. Ela também se manifesta, ou ela não se manifesta clinicamente, mas ela está acontecendo. E nós estamos agora também vendo as consequências desse vírus no organismo. Pode ser no momento inaparente. Daqui a pouco você tem uma outra doença e aí aparecem os problemas que a Covid deixou. Então é precoce. Eu acredito que a regulamentação, se ela vier, vai ser suspender em alguns momentos e ambientes e não no todo. Se você perguntar para mim, pessoa, Lilimar, independente de eu ser da área de saúde ou não, ou do cargo, mas eu sou da área de saúde, isso faz parte.
Eu acho interessante o uso da máscara. Nós não tínhamos esse hábito e quando você olhava uma pessoa de máscara na Parecia rua, um você ET. dizia, nossa, deve ter alguma coisa grave. A filosofia, a comunidade, os hábitos os orientais, eles já trazem a máscara como Culturalmente um uso, há assim, bastante tempo. Culturalmente. Espirrou, põe máscara e protege você e os outros. A gente ainda não adquiriu isso, mas é o mais recomendado. Não é só o paciente que está em tratamento com quimioterápicos ou num transplante ou alguma coisa assim que ele tem que usar máscara. Quem está com sintomas respiratórios, isso protege todo mundo. E veja, não é só a Covid que nós protegemos ou que nós diminuímos, as outras doenças respiratórias também. Tanto é que no Paraná, especificamente, nesse período de Natal e Ano Novo, que foi uma liberação e circulação de muita gente para muitos lugares do Paraná e fora do Paraná, a gente voltou com Covid e tivemos a epidemia de influenza H3N2, lembra? Sim. Que também matou. Então, o uso da máscara, ela protege contra doenças respiratórias, não é só Covid. Vai passar a pandemia, um dia vai, nós vamos conseguir encerrar essa pandemia, declarar extinta a pandemia, mas nós precisamos continuar nos cuidando para as outras coisas também. Evitou Covid, evitou gripe, evitou outras doenças para crianças também. Por exemplo, a meningite, meningocócica, é o adulto que tem a bactéria e acaba transmitindo para a criança na fala, no beijo, etc. Então, essas questões são muito caras, queridas, são importantes e elas têm que ser melhor definidas e discutidas. Hoje eu não tiro a máscara. Vamos ver como é que está a análise disso na Assembleia Legislativa do Paraná. Roda a reportagem, daqui a pouco a gente volta a bater um papo com a doutora Lilimar. Com a mudança, a proposta que tramita na Assembleia suspende por completo a Lei 20.189 de abril de 2020. Se aprovada, o Paraná passa a não ter mais nenhum tipo de regulamentação sobre o uso de máscara. A partir de agora, o projeto tramita em regime de urgência e deve passar pelas comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A expectativa é que seja votado em 2 turnos ainda nesta semana. Eu espero poder apreciar isso ainda nesta semana até quarta-feira para encerrarmos a votação. Com a revogação da lei, municípios passam a ter mais liberdade para criar os próprios decretos. Mesmo não havendo nenhuma especificação no projeto enviado à Alep, o governo do estado deve anunciar novas regras sobre o uso de máscara, assim que a revogação for aprovada. Dessa forma, a expectativa é que um novo decreto ainda exija o uso do acessório em ambientes fechados. Revogando a lei atual e estabelecendo que o governo depois, através de decreto, poderá regulamentar critérios, enfim, para o momento da pandemia. Bom, uma discussão que deve sair essa semana já com uma definição. A doutora Lilimar segue ao vivo aqui com a gente para o seguinte: essa liberdade que agora os municípios poderão ter com a revogação desse projeto e com o novo decreto por parte do governo do estado pode traçar com que uma prefeitura defina, no meu município ninguém mais usa máscara, se não quiser, em ambiente externo e interno. E aí que eu queria que a senhora falasse, doutora, sobre essa preocupação dessa liberação geral também em ambiente interno, de aumento do número de casos, do agravamento da situação da saúde pública. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Tecnicamente, eu gostaria que a Assembleia, assim como câmaras municipais que vão deliberar sobre isso, entendessem que, independente do uso da máscara, o ambiente interno ele sempre oferece um maior risco. Portanto, se a deliberação ou se as novas regras elas aconselharem o uso em ambientes internos, nós deveremos continuar. Ambientes de trabalho, ambientes... Você não está com máscara, você está distante, todos nós que estamos aqui dentro estamos com máscara, é uma questão até de dicção, de fala, de você se comunicar bem, mas isso é uma excepcionalidade. Na minha casa eu não ando de máscara, às vezes eu esqueço e entro de máscara, mas eu não ando de máscara com quem está lá em casa. Então, existem alguns microambientes que isso é possível. Mas se eu tiver algum sintoma, além de eu me cuidar, eu vou ter que cuidar da minha família também. Da moça que trabalha lá em casa,
Então, quem sabe isso possa se tornar um hábito, né, doutora? As pessoas possam usar a máscara de uma forma frequente, caso tenha qualquer tipo de sintoma respiratório, coloca a máscara, vai estar protegendo ela mesma e as pessoas em volta. Inclusive as equipes de saúde, porque não é a equipe de saúde que está numa unidade de saúde ou mesmo num consultório, o paciente chega hospital, tossindo, espirrando. São vários pacientes que chegam, principalmente se for da área respiratória, né, um médico, um consultório, uma clínica. São risco constante. Diferentes agentes que podem estar em contato. Então, é sempre bom prevenir. Claro que vai da decisão de cada um, mas as regras, as determinações, as recomendações devem ser respeitadas. Tá certo. Doutora Lima, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Eu que agradeço a oportunidade de